Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Tati e a gente vai então falar um pouco do teatro, ok? Como é que surgiu o teatro, vocês sabem? Então, o teatro, ele tem uma base histórica para isso, sabia? Lembra que a gente falava até lá na nossa aula que o teatro ele está presente em todos os momentos, não é mesmo? Às vezes a sua mãe quer que você faça alguma coisa e você vai fazer o quê? Um teatrinho para não ir fazer, não é mesmo? Então, quando a gente fala de teatro, a gente lembra sempre daquela casa enorme com várias luzes e sem contar nos personagens. Aqueles personagens, eles vêm de uma forma totalmente diferente. Nem parece ser aquela pessoa, é uma outra pessoa. Então, o teatro, ele é assim. O teatro, ele tem os personagens. Só os personagens não. Tem também as expressões faciais. Essas expressões é o que caracteriza esse personagem. Se ele está com raiva, se ele está alegre, não é? Então, tudo isso daí faz parte do teatro. Só isso, professora? Não. O teatro também, ele tem uma música. Sabia disso? Então, a música, ela faz parte do teatro, quando tem um suspense, não é? Ou quando tem uma cena onde é um amor, onde é uma paz, tudo isso daí é formalizando então o teatro. Então vamos pensar no seguinte: o que compõe o teatro? O teatro ele tem figurinos, adereços, um cenário, uma toda iluminação e também uma sonoplastia. Por que sonoplastia? Por causa dos sons, né? Então tudo isso daí é o que compõe o nosso teatro. E essa música, ela pode ser longa ou talvez curta. Tudo depende de um negócio chamado cena. O que seria isso? Aquela parte que vai acontecer, não é? Aquele momento em que há aquela expressão de violência ou aquela expressão de carinho. Então, tudo isso vai compor uma cena, vai compor, então, vai precisar compor uma música. Ah, mas também precisa obter, então, uma altura, se é muito alto ou se é bem baixinho. E sem contar que existe também os ritmos, a melodia. Tudo isso compõe um teatro, você sabia? Então, o teatro não é simplesmente uma casa onde tem algumas pessoas e pronto, não. O teatro, ele é uma expressão. E sabe qual é a principal expressão que nós vamos ver hoje? É a comédia. Você sabia que a comédia ela foi criada para celebrar o deus Dionísio? E aí o que acontece? A comédia não era como hoje, né, que a gente faz piadas e sorri e tudo mais. Não era bem assim. As pessoas da plateia é que faziam essa comédia. Nossa, que estranho, né? Então, não era tão estranho assim. As pessoas que faziam parte desse teatro eram realmente a população. E aí elas viam e faziam ali aquele momento ser comédia, ou seja, ser um momento de sorrisos, ok? E quem fazia esse teatro eram os nobres. Então, assim, era aquelas pessoas que realmente eram chamados de nobres, lá da alta linhagem e tal. O que acontece? Essas pessoas iam então nas plateias e pegavam aquelas pessoas que estavam assistindo. Então, elas eram selecionadas. A partir desse momento, elas faziam parte do teatro e criavam então seus personagens. E a partir daí, com esses personagens, então ia surgir o quê? Fisionomia, sua expressão facial. Se estava com raiva, se estava alegre e tudo mais. Sonoplastia da música, né? Então, isso daí fez parte do início do nosso teatro. Então, além do nosso teatro ser composto por pessoas, né, que seriam os personagens, o figurino, os acessórios, o cenário, sonoplastia e outras coisas a mais, o nosso teatro também, ele é composto por
melodias, alturas, né? Se está muito alto, se está muito baixo, ou talvez aquele teatro em que a pessoa cante, né? Ou seja, o seu timbre é quem vai demonstrar todo aquele sentimento que aquele personagem ele está mostrando ali. Ah, e sem contar que existe um negócio chamado combinação de dinâmica. Sabe o que é isso? É quando nós temos, então, dois atores. Cada um desses atores vão fazer um personagem. Um é o mal e o outro é o bom. Só que para isso acontecer, precisa haver um diálogo entre si. Então, isso daí é chamado de combinação de dinâmica, ou seja, uma dinâmica entre esses personagens. Então, o que acontece? Para ter tudo isso, precisa acontecer esse diálogo. E para isso também, óbvio, necessário a iluminação. Porque sem a iluminação, como é que vai acontecer aquela emoção que a gente sente quando vai no teatro? Tudo isso é composto, então, dentro dessa nossa dinâmica chamada teatro, tá bom? Para isso, hoje a gente tem uma dinâmica com relação à comédia. Ok? E aí você vai pedir para o seu pai, para sua mãe, ou você mesmo, né, que já sabe ler, e a sua atividade vai estar aqui no formulário, tá bom? Então, essa é a nossa aula de teatro. Fiquem com Deus e até a nossa próxima semana.